Olá, meu irmão, minha irmã, quarta-feira, 8 de março, quarta-feira da segunda semana do tempo da quaresma. Bem-vindos à nossa homilia diária, lembrando que sexta-feira agora eu começo novena em honra ao glorioso São José, hein? Me acompanhe. Vai ter um vídeo diário da novena em honra a São José para você fazer qualquer hora do dia, tá bom? Vai ter também missa 6 da manhã e 19h30 para você que quiser talvez nos acompanhar a novena dentro da Santa Missa também. Então já vai se programando aí, porque vão ser dias especiais, né? Está chegando para nós aqui de Alto Piquiri os dias 18 e 19 de março, que é a solenidade de São José, é 60 anos de paróquia, o nosso show de prêmios, enfim, vai ser muito bonito, vai ser muito gostoso e vai ser muito abençoador. Mas todos nós somos convidados a honrar o glorioso São José com a novena, que começa na sexta-feira. Quem me encontra pela primeira vez aqui, bem-vindo, bem-vinda, joinha, like, comentário, se inscreve no canal aqui do YouTube. Vamos ao Evangelho de hoje, Mateus capítulo 20, versículos de 17 a 28, diz assim: Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém. E o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita, o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àquele para os quais ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Entre vós não deve ser assim. Queridos, por que é que andamos atrás de Jesus? Por que é que andamos com Jesus? Bom, só tem sentido isso se a gente de fato estiver disposto e disponível, né, a viver de um jeito diferente, a pensar de um jeito diferente, né? Então, aceitar Jesus Cristo, sua verdade e o seu Evangelho. Mas nós vemos aqui no trecho do Evangelho de hoje que mesmo os discípulos têm dificuldade de aceitar a lógica de Jesus, a perspectiva de Jesus para a vida e para as coisas. Então, é possível andar colado com Jesus fisicamente, é possível viver dentro da igreja e não assimilar o Evangelho, não assimilar a perspectiva, o olhar de Jesus para as coisas. É o que nós vemos aqui no Evangelho de hoje. 2 discípulos inspirados, motivados e protegidos por mamãe, eu não sei o que essa véia doida está fazendo nessa história aqui, atrapalhando tudo e desencaminhando os meninos, né? A mamãe que vai interceder, pedir para 2 marmanjos, um sentar à direita, outro sentar à esquerda, né? Pedir para os filhinhos dela serem mais especiais que os outros discípulos. Olha só que coisa terrível. Enquanto Jesus está ensinando a dar a vida, né? Enquanto Jesus está ensinando a fazer da vida um dom, uma missão, a mamãe está ensinando os menininhos dela a não virar homem nunca, a não dar a vida por ninguém nunca. Mamãe está ali intercedendo para os menininhos continuar menininho. Você que é mãe, você tem um papel muito importante na cabecinha aí, nas orelhinhas do seu filho, hein? Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pede, cuidado com o que você ensina, cuidado com o tanto que você protege, com o tanto que você mima, com o tanto que você defende. Veja, nós temos 12 homens ouvindo uma conversa do seu líder, Jesus, dizendo: olha, nós vamos subir lá para Jerusalém, nós vamos apanhar, nós vamos morrer, nós vamos dar a vida, né? E todo mundo: sim senhor, sim senhor. Aí vem mamãe de 2, ai Jesus, ele não come ervilha, sabe? É complicado, hein? Olha o que essa mãe está fazendo aqui, né? Mas veja, esse é o caminho do discipulado, seu e meu também.
Às vezes, o que Jesus fala com a gente, o que Jesus nos convida, é algo que assusta a mamãe da gente, o papai da gente, assusta o amiguinho, a Tati, a Paty, a Nath, a Rafa, a Dani, a G, a Jó e a Lu, sabe? Às vezes quem está perto de nós quer nos desencaminhar, não porque sejam maus, mas porque não tem um discernimento de Deus para a vida. Talvez tem gente que ama muito você, mas ela não pensa como Deus pensa as coisas. E é muito interessante esse evangelho. A mãe quase fez besteira. A mãe, ao invés de dizer isso mesmo, meu filho, olha que lindo, você vai dar sua vida, você vai ser útil, não é? A vida passa pelo sacrifício, pela doação, a gente não faz só o que quer, ser rejeitado faz parte. Não, é uma mamãe querendo proteger demais, né? E aí não vai funcionar. Mas tudo isso aqui começa com a possibilidade que toca a cada um de nós, que é rejeitar Jesus. Jesus sofreu essa rejeição, sofreu essa morte. É isso que começa dizendo na primeira parte do Evangelho. Olha, estamos subindo para Jerusalém e lá eu não vou reinar, lá eu não vou aproveitar do bom e do melhor, não. Lá eu vou ser traído, zombado, entregue pelos poderosos da cidade, mestres da lei, fariseus, doutores da lei, anciãos do templo. Ou seja, todos os nomes importantes, poderosos, ricos e distinguidos vão me achar um maluco, um idiota, um trapaceiro, vão querer me matar. Veja, Jesus que vai ser rejeitado das grandes mesas, né, dos grandes nomes. E é isso que Jesus está falando com eles. E veja, essa possibilidade de rejeitar Jesus aconteceu há 2000 anos, acontece hoje com cada um de nós. Se você me acompanha diariamente na missa, você vê eu ir às 6 da manhã, que é a primeira leitura do profeta Jeremias, o povo vai dizer, vinde para conspirarmos contra Jeremias. Né? Esse Jeremias está prefigurado Jesus, mas naquilo que aconteceu com o profeta Jeremias, está a minha vida e a sua também. Por que conspirar contra Jeremias? Olha lá, um sacerdote não deixará morrer a lei, nem um sábio o conselho, nem um profeta a palavra. Vinde, vamos atacá-lo com a língua, vamos caluniá-lo. Veja, eles chamaram aqui Jeremias de sacerdote, de sábio e de profeta. Eles reconheceram que Jeremias tem a lei, o conselho e a palavra. Pô, Jeremias é o cara. Mas eu não gosto dele. Vamos atacá-lo com a língua, com a calúnia, com a difamação, com a zombaria. Veja, meus irmãos, é uma possibilidade trágica, porém é possível hoje também eu não querer o sacerdote nem a lei. Eu não querer nem sabedoria, nem o sábio, nem o conselho. Eu não querer o profeta e nem a palavra. Essa indisposição interior, né? E que às vezes a gente reconhece que a gente tem isso dentro de nós. Eu sei que é um sacerdote que entende da lei. Eu sei que é um sábio que tem o conselho. Eu sei que é um profeta que tem a palavra, mas eu tenho raiva, eu tenho preguiça, eu não quero. Aí vem o refrão do Salmo, né? Da liturgia de hoje. Salvai-me pela vossa compaixão, Senhor Deus. Quando a gente identifica que a gente está azedo e preguiçoso assim, quando a gente percebe que lei, conselho e palavra, coisas tão boas, nos deixam irritadinhos, ou opa, então nós vamos recorrer a Deus, salvai-me, Senhor, pela vossa compaixão, né? E aí, Jesus, vamos voltar para o Evangelho, dizendo tudo isso, vem a mãe dos filhos de Zebedeu, ela se aproxima, ela ajoelha, ela faz toda a liturgia correta, né? Ela não canta aleluia porque é quaresma, enfim, ela faz tudo certo, mas ela revela que a cabeça dela não foi formada por Jesus. Veja, ela revela que tudo que Jesus falava entrava numa orelha, saía na outra, sem passar pela cabeça e sem mudar o coração dela. A ambição, né? E tantas outras coisas que estão aqui. E aí então Jesus vai dizer, responder-lhes, vocês não sabem o que estão pedindo. Veja, minha gente, se a gente não escuta o Evangelho, se a palavra de Deus não formata a nossa cabeça, não reconfigura a nossa cabeça, a gente simplesmente reza errado, a gente nem sabe o que está pedindo. Quero convidar você que está, e muitas pessoas começaram conosco, graças a Deus, né? O diário espiritual do tempo quaresmal. Seja fiel com isso aí, faz todo dia o teu diário, vai lá, reza, escreve, porque você está rezando, mas não sabe nem o que está rezando. Gente, quantas orações são vãs? Porque são fruto da nossa maluquice, são fruto da nossa ambição, são projeções do nosso ego. Vocês nem sabem o que vocês estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Jesus está falando da cruz e eles dizem, podemos. Que podemos o quê? Vocês vão tudo fugir. E aí Jesus vai dizer algo, olha, meus queridos, esse lugar à direita ou à esquerda, não sou nem eu que dou, é o Pai que está no céu, vocês nem tinham que estar preocupados com isso. Veja, meus amados, sem a luz da palavra de Deus, a gente deseja o que não tinha que desejar,
tem medo do que não precisava ter medo, né? Cobiça o que não precisava cobiçar, rejeita o que devia abraçar. A gente fica de ponta cabeça. Vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês não são capazes do que estão pedindo. E o que vocês estão pedindo não sou nem eu que vou dar, é Deus que vai dar, e vocês não tinham nem que estar preocupados com isso. Então veja, nós necessitamos que a palavra de Deus nos ilumine. Por quê? E aí Jesus vai dizer lá no versículo 25, porque entre vós não deve ser assim. Que no mundo seja assim, olho por olho, dente por dente, manda quem pode, obedece quem tem juízo, o mundo é dos espertos. Bom, que no mundo seja assim, mas... Verde Palmeiras, né? Entre vós, meus discípulos, entre vós não deverá ser assim. O que é isso? Quem quiser tornar-se grande, seja o servo, né? Por que ser assim? Porque olha o que ele diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida como resgate em favor de muitos. E aqui está o sentido da vida humana. Qual é o sentido da sua vida, minha vida? Olhar para ela e dizer assim, eu estou servindo quem? Quem recebe daquilo que eu chamo de meu e minha? Meu tempo, meu dinheiro, minha saúde, minha beleza, meu dom, meu talento, meu estudo, minha cultura, minha experiência de vida, minha fé, minha oração, meu carro, minha casa, meu, minha, ok? Quem recebe disso gratuitamente? Ninguém? É por isso que a vida de muitas pessoas é vazia. Porque elas vivem para si, para correr atrás das suas coisas. Olha o que Jesus está dizendo. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida como resgate em favor de muitos. Tudo isso que eu chamo de meu e minha, resgata quem? Tudo isso que eu chamo de meu e minha, levanta quem? Tudo isso que eu conquisto com muito suor, com muito sacrifício, abençoa a vida de quem? De ninguém? Então eu sou cristão. E esse é o exame de consciência hoje. A minha vida serve ao quê? Serve a quem? A minha vida resgata, promove, patrocina, levanta, consola o que ou quem? Nós vamos sair de nós, meus queridos. Esse é o convite da Quaresma também. Saiamos de nós mesmos, sejamos generosos, sejamos bons. Vamos promover, patrocinar e nos envolver com o bem. Então, de tudo que eu chamo de meu e minha, alguém se beneficia disso? Se não, talvez o cristianismo ainda não começou em mim. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dois pontos quero meditar sobre este evangelho. O primeiro deles é que Jesus faz um anúncio muito claro de que ele vai sofrer a paixão, morte e ressurreição. Este anúncio, ele acontece, é claro, antes da paixão de Jesus, e os seus discípulos ainda estão compreendendo, mas o que será que vai acontecer de fato? E ali Jesus não esconde nada de seus discípulos. Ele sabe que será perseguido, que será entregue nas mãos dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e ele então será condenado à morte. Aqui está o caminho de nossa salvação. Confiemos no Senhor. Ele nos salvou por sua cruz gloriosa, e na cruz de Jesus está, portanto, toda a nossa esperança. Este é o primeiro ponto, anunciado por Jesus nesta caminhada para Jerusalém. Lembremos que quando Jesus chegar em Jerusalém, é que estes fatos vão acontecer. Aqui Jesus ainda está subindo para Jerusalém e anunciando a seus discípulos que ele vai sofrer e morrer. O segundo ponto de meditação se faz com a pergunta que a mãe dos filhos de Zebedeu, e neste caso aqui nós entendemos que os filhos de Zebedeu são Tiago e João, a mãe deles pediu a Jesus que lhes desse um lugar privilegiado. E aqui Jesus ensina, seja esta mãe, seja seus discípulos, que com ele a caminhada se faz pela humildade e não pela busca orgulhosa e vaidosa de poder, de fama. Isto não se faz com Jesus. Com Jesus é o caminho da pequenez e da humildade. Por mais que a pessoa possa ter os maiores de todos os talentos, os dons que recebeu de Deus,
Tudo vem de Deus, nada é para a glória da pessoa, tudo é para a glória de Deus. E aqui então, esta mãe que estava preocupada com as glórias e os privilégios deste mundo, Jesus a convida a olhar com outros olhos, com os olhos da pequenez, com os olhos da humildade. E agora eu digo, não há outro caminho para chegarmos a uma união íntima com Deus se não for o caminho da humildade, porque se nós chegamos orgulhosos, prepotentes, autossuficientes, nós nos consideramos tudo e assim não deixamos lugar para Deus na nossa vida. Assim foi o pecado lá no Jardim do Éden, em que o homem queria ocupar o lugar do Criador e então orgulhosamente ele quer abandonar a sua condição humilde de criatura para ocupar uma condição de que não lhe pertence, que é a condição de Criador. Por isso, sejamos nós humildes e abandonemos todo orgulho e vaidade que por conta da concupiscência, do pecado original, isto ainda está dentro de nós e quer nos corroer. Mas a graça de Deus nos fortalece e nós precisamos lutar todos os dias. Por isso agora, nós nos unimos em oração com você, pedindo ao Senhor que nos dê um coração manso e humilde, como é o coração de Jesus. Rezemos com você e por você. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja contigo para te proteger, esteja à tua frente para te conduzir e atrás de ti para te guardar. Olhe por ti, te conserve e te abençoe. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta quarta-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus faz o seu terceiro anúncio da paixão e logo em seguida os filhos de Zebedeu mostram toda a sua ambição e seu carreirismo. Vejam, quando São Pedro professou a fé, dizendo que Jesus era o Messias, o Filho de Deus vivo, e Jesus então lhe deu o primado, logo em seguida, Jesus anuncia a sua paixão. E ele continua tentando mostrar para os seus discípulos a necessidade da paixão, a necessidade do seu sacrifício na cruz. Essa já é a terceira tentativa, a terceira vez que ele pré-anuncia a sua paixão e a sua ressurreição. Mas Jesus encontra somente ouvidos moucos, ou seja, ele não consegue transmitir a mensagem. Essa é uma das grandes dificuldades, porque Jesus fala e fala com clareza. Eu acho que ninguém de nós poderia reclamar dizendo que Jesus não era um bom pedagogo.
Ele é um pedagogo excelente, ele sabe muito bem como ensinar as coisas. Mas de nada adianta a revelação externa, ou seja, de nada adianta Jesus estar falando com a melhor das pedagogias, se não houver a revelação interna, ou seja, se a pessoa não abrir os olhos da fé para a palavra interior, para a luz sobrenatural que está brilhando dentro dela. E então, se esta pessoa não é movida pela graça, se esta pessoa não é movida por esta luz interior, pelo que ela será movida? Bom, São João nos diz, sim, ele, um dos filhos de Zebedeu, nos diz na sua primeira carta que tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, ali, os filhos de Zebedeu estão mostrando a soberba da vida, ou seja, no mundo nós somos movidos por essas três coisas. Aqui eles estão sendo movidos pela soberba, pela ambição, quando deveriam estar sendo movidos pela voz do Cristo que lhes fala ao coração. Jesus tentará dar esta lição mais uma vez, e essa lição ficou marcada neste filho de Zebedeu, João, no capítulo 13 do seu próprio Evangelho, em que Jesus faz o lava-pés. Ali, Jesus mostra que a sua morte na cruz, essa que ele está anunciando no início do Evangelho, é um grande serviço, o serviço de lavar os pés. Vejam, o lava-pés é uma espécie de parábola encenada e acontecida. Ou seja, Jesus está pondo em ato algo que explica, é a chave de leitura da sua paixão. Por quê? Porque na paixão ele irá derramar o seu sangue para lavar aquilo que nós temos de mais sujo, o nosso pecado. Da mesma forma como ele ali se rebaixa para, com a água, lavar o que nós temos de mais sujo, que são os nossos pés. E ele diz, vós me chamais de mestre e senhor, e eu de fato sou. Mas se eu que sou vosso mestre e senhor lavei os vossos pés, quanto mais deveis vós fazer o mesmo uns aos outros. Então é interessante nós vermos isto, que Jesus está dizendo, também nós devemos derramar o nosso sangue, também nós devemos de alguma forma ajudar os irmãos a lavarem os seus pecados. Meus queridos, esse Evangelho hoje, lido com essa chave de leitura, mostra toda a sua luminosidade. Vamos então amarrar as pontas daquilo que nós dissemos até agora e aplicar à nossa vida. Em primeiro lugar, Jesus quer nos falar. E Ele fala anunciando a sua paixão, Ele fala morrendo na cruz, Ele fala lavando os nossos pés. E Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que nós precisamos nos humilhar e nos sacrificar como Ele se humilhou e sacrificou para lavar os nossos pés na cruz. Se nós não recebermos essa palavra santíssima, essa palavra de quem realmente se entregou e se doou por nós, não iremos nos doar e nos entregar para os outros. Não vai acontecer. Simplesmente vamos ficar inertes. Nós seremos só movidos pela soberba da vida, ou seja, por aquilo que há no mundo. E não aprenderemos o caminho dos servos que seguem o caminho do seu Senhor. Jesus morreu e se entregou por nós, foi servo, derramando o sangue e lavando nossos pecados. Sejamos também nós servos, derramemos nosso sangue, lavemos os pecados uns dos outros com paciência e humildade, porque entre nós não deve ser como o mundo. Devemos ser como Cristo e ouvir a sua voz. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.